Sugiro que você pegue a sua Bíblia e vá escutando essa pregação e marcando na sua Bíblia e colocando do lado, número 1 até o número 10. São os 10 imperativos, as 10 ordens do Salmo 37, para que nós sejamos vitoriosos. Primeiro imperativo é o versículo 1. Não te irrites por causa dos que agem mal. Essa é a primeira ordem de Deus. Repita: não te irrites. Meus irmãos, a prosperidade é passageira e efêmera, e principalmente a prosperidade daqueles que são maus, aqueles que se enriquecem roubando, aqueles que se enriquecem traficando, aqueles que se enriquecem passando a perna nos outros. Quando nós olhamos isso, a nossa tendência é ficar irritado. Eu que trabalho, não tenho nada, o outro espertalhão tem muita coisa, você fica irritado. E a palavra diz: não te irrites. Por quê? A resposta no versículo 2: pois logo eles serão ceifados como erva dos campos, e como erva verde murcharão. Para que eu vou ficar irritado com quem está levando uma vida errada? Ele leva a vida que ele quiser para lá, eu vou cuidar da minha para cá, sabendo que quem está fazendo errado, o dia dele está contado. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai ceifá-los como erva do campo, e eles murcharão. Não fique irritado com a maldade dos outros. Não fique irritado com a falta de paciência das pessoas da sua casa. Não fique irritado se o outro não dá para você o que você espera dele. Cuide de você. Fique irritado com aquilo que você pode mudar, porque você não dá conta de mudar. Primeira ordem: não te irrites por causa daqueles que agem mal. Segunda ordem, segundo imperativo, é no versículo 1: nem invejes os que praticam a iniquidade. Atendi um jovem quando foi atender a confissão da Crisma, que eu não vou contar a confissão dele, mas ele fez uma pergunta: padre, é pecado a gente querer ser rico? Eu perguntei para ele: mas você quer ser rico para quê? Porque a minha avó mora aqui no centro, e no final de semana os netos revezam para dormir com ela, e quando eu vou dormir com ela, eu vejo aqueles carrões passando com teto solar, as moças bebendo, os rapazes fumando, cantando pneu, dando cavalinho de pau. Não, é meu sonho. Eu fico com inveja disso. Falei: meu filho, vai ler o Salmo 37. Não invejes os que praticam a maldade. Não invejes os que fazem coisas erradas. A inveja do pecador é a mesma coisa de você invejar um boi gordo. Imagina que você é um boi magro, o chifrinho meio caído, o rabinho assim cheio de mosquinha. Aí você vê passando um boi sarado, um boi grande, um boi elegante. Aí você olha e pensa: nó, que inveja. Só que você não sabe, aquele boi gordo, ele está indo para o matadouro. Ele daria tudo para trocar de lugar com você. A gente inveja muitas pessoas que para Deus estão indo para o matadouro, que para Deus não estão fazendo a vontade de Deus. São pessoas cheias de coisas, mas na verdade vazias no coração. E a gente fica invejando aqueles que nós deveríamos orar e ter misericórdia deles. Há pessoas que não são para serem invejadas. Você tem que ter misericórdia, porque estão iludidas. Indignação é uma repulsa. Não te irrites, repulsa. A inveja é desejo. Quando você está indignado com alguém, você quer isso longe. Quando você está com inveja, você quer isso perto. Indignação é agressiva. Inveja é passiva. O indignado rejeita, o invejoso aceita. Primeiro imperativo. Segundo imperativo: não te irrites e nem invejes. O que Deus está falando para você? Você quer ser mais feliz? Não escutei. Você quer ser mais feliz? Sim. Afaste do teu coração a irritabilidade e a inveja. Tem lugar que a gente vai, até o cachorro está irritado. Você olha para o cachorro, ele está espetado assim, ó.
Aí você fala, o que esse cachorro tem? Não, padre, ele é irritado. O cachorro é um pouco dono, né? Fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, aí passava lá que esse cara correndo, magro, o cachorrinho magrinho, o cachorrinho tinha até o peitinho sarado. Aí passou no restaurante, o pessoal comendo x-tudo, olhou pro cachorro, uma bola, esperando um infarto. Aí passou uma madame, o cachorro com a unha pintada, um laço. O animal geralmente segue os passos do dono. Nós não somos animaizinhos de estimação de Deus, nós somos filhos. E como o animal imita o dono, nós como filhos devemos imitar o pai. Primeira ordem: afasta da sua vida a irritabilidade. Segundo, afasta da tua vida a inveja. Terceiro imperativo é o versículo 3: espera no Senhor, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. O que significa essa terra? Habitarás a terra. Qual que é a terra? A terra é o lugar onde você mora, é o lugar onde você estuda, é o lugar onde você passeia. A terra é o lugar onde que Deus te colocou para que lá você faça o bem. Porque eu não duvido que as pessoas confiem no Senhor, mas muitas confiam no Senhor, mas elas não praticam o bem. Demonstre que a verdade de Deus tem poder em sua vida, porque você se alimenta dela. Alimentar-se da verdade é se alimentar de Cristo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei os problemas que você está enfrentando, eu não sei as suas carências, eu não sei o motivo das suas lágrimas, eu não sei o que não vai bem na sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer, porque é uma ordem, é o terceiro imperativo: espera no Senhor, confia no Senhor. Olha para cá, e se a carapuça entrar, o problema é teu. Espera nas pessoas, confia nas pessoas. Em segundo lugar, primeiro coloca Deus. Se você colocar no primeiro a pessoa, não, eu esperava tanto dele, eu esperava tanto dela, deu no que deu. Espera no Senhor, confia no Senhor, coloca Deus em primeiro, espera no Senhor. Não fique esperando muita coisa dos outros, não, que as pessoas são fracas, as pessoas são pecadoras, as pessoas são ciumentas, nós somos ciumentos. As pessoas têm hora que não têm paciência, nós não temos paciência. As pessoas nos frustram, nós frustramos os outros. Vale a pena esperar no Senhor. Deus não decepciona. E é fácil. Quando você confia no Senhor, você entrega para o Senhor as outras prioridades. Se acontece, amém, foi para o meu bem. Se não acontece, amém, não era para o meu bem. Espera no Senhor, confia no Senhor. Quarta ordem, quarto imperativo, está no versículo 4: agrada-te do Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Não precisa contar o que é, mas eu quero saber, quem aqui traz no seu coração sonhos, projetos e desejos para o futuro? Levantar as duas. Levanta as duas e o pé. Gente, o que nos faz viver? Sonhos, desejos, projetos. Como que Deus vai atender os desejos do meu coração? A resposta é o quarto imperativo: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá o desejo do coração. Qual é o nosso problema? A gente quer que Deus atenda o desejo do coração, mas nós não agradamos. Mamãe, o que é? Natal, você me dá uma boneca? A menina pediu. Aí a mãe fala: tô, se você fizer as coisas certas, se você for obediente. Se for obediente, eu vou saciar o desejo do coração, vou te dar boneca. Se chega o dia de ganhar a boneca, ela não ganha nada, ela tem que reclamar com a mãe? Não, ela tem que criar vergonha na cara e mudar de vida, para que ela ganhe a boneca. Nós queremos que o Senhor nos atenda, mas nós não queremos agradá-lo. Nós queremos que o Senhor faça as nossas vontades, mas nós queremos fazer a vontade dEle. Nós queremos que o Senhor nos ame, mas nós não o amamos. Agradar o Senhor é uma experiência
de um relacionamento pessoal do amor de Deus. Não é você escutar padre falar de amor de Deus, é você ter experimentado o amor de Deus, sentido o amor de Deus, de tal modo, olha para cá, que o amemos independente da situação. Claro que Deus não fica, mas então eu vou falar de mim. Se eu fosse Deus, eu estaria por aqui com a maioria de nós. E se você fosse Deus, você também estaria. Por quê? Porque as pessoas não amam a Deus independente da situação. Elas amam a Deus quando tudo vai bem. Quando ela tem saúde, quando ela tem dinheiro, quando ela tem namorado, quando ela tem trabalho. Basta a pessoa começar a perder as coisas, que ela começa a quê? A blasfemar, ela começa a perder a fé. Me desculpa, meu irmão, mas gente assim não tem fé porcaria nenhuma. Porque o amor a Deus e a fé em Deus não depende das situações. Não é difícil isso? Essa é uma experiência que você tem que buscar. Você acordou, está tudo bem, você está tendo uma vida vitoriosa, o seu salário aumentou, a sua gata está gamada em você. Você olha para Deus e faz: valeu. Você acorda, foi o dia que você pôs o carro lá para lavar, está chovendo, você ia para o trabalho de sobrinha, guarda-chuva, seu irmão saiu primeiro e levou o guarda-chuva, aí você vai para o trabalho molhando, aí eu duvido que você vai molhando e fala para Deus assim: não, aí reclama, mas que tem, mas que chuva, eu estou molhando. Entendeu como que Deus nota que poucas pessoas o amam? Porque o amor de Deus, esse agradar a Deus, é independente da situação. Vou contar rapidamente, que o nosso tempo não é longo. Quando eu era padre em Carmo do Cajuru, morreu um rapaz afogado na barragem de Cajuru, 17 anos. A hora que o caixão chegou no velório, a mãe não estava, e todos esperavam a chegada dela. A mãe chegou, olhou para o filho, o normal, chorou, colocou a mão na mão do filho e disse alto: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela louvou a Deus, e todos disseram: para sempre seja louvado. E ela, olhando para o filho morto, ela começou a rezar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que essa senhora me passou? Apesar da dor, ela manteve esta mulher agradou ao Senhor, e Deus satisfaria o desejo do seu coração, que é muito maior do que a nossa pequena mente, os nossos pequenos desejos, sonhos e projetos. Quarta ordem: agrada-te do Senhor. Quinta ordem é o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Repita. Fala para quem está do seu lado: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Amém? Gente, diga isso e toma posse disso. Quando eu entregar o meu caminho a Deus, quando eu confiar em Deus, o resto ele vai fazer. Você está entendendo o que é o principal? O principal é entregar e confiar. O resto ele fará. Está na palavra, é o versículo 5. Uma das coisas mais difíceis, isso eu digo de experiência própria, é você entregar o seu caminho ao Senhor. Ou não é difícil? É difícil porque eu não sei o que Deus vai fazer. As pessoas perguntam nessas minhas viagens aí: padre, quando o senhor era seminarista, o senhor sonhava ser padre assim? Eu sonhava ser padre de qualquer jeito, menos do jeito que eu sou. Mas eu entreguei para Deus os meus caminhos. Eu confiei em Deus e deixei que Ele me conduzisse para esses caminhos. Eu lembro como se fosse hoje, sentado na frente de Dom José Belvino, foi o bispo que me ordenou, o bispo nosso antes de Dom Tarcísio. Ele me chamou na casa dele e perguntou assim: Padre Cristian, qual que é o desejo do teu coração? Respondi: ser padre em Carmo do Cajuru. Amo o Cajuru. Aí o bispo falou assim: mas não é o desejo do coração de Deus, você vai para Divinópolis. Não falei para ele, eu falei assim: nem, estava tudo pronto em Cajuru, meu quartinho pronto, tudo pronto para eu assumir a paróquia, as comunidades, todo mundo me conhecia. Vai para Divinópolis. Hoje eu vejo, se há 10 anos atrás ele falasse comigo: Deus tem um projeto para você em Divinópolis, e você tem um projeto em Cajuru, você quer seguir os teus caminhos ou o caminho de Deus? Se você quiser seguir os teus caminhos, eu te deixo ficar em Cajuru.
Eu acredito que, se eu tivesse escolhido os meus caminhos, nada hoje existiria. Talvez o projeto Luz e Vida não existiria. Talvez a Miss da Família não existiria. Talvez não seria pregador da Canção Nova, nem viajaria. Entrega o teu caminho ao Senhor e Deus vai te surpreender. Confia nele e o mais ele fará. Nossos caminhos são as nossas obras, o nosso trabalho, a nossa família, as coisas que fazemos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Repita alto: eu só entrego se eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se você não confia, você não entrega. Tem aqui no nosso meio alguma mulher que tenha criança, que você trabalha e a criança fica numa creche, numa escolinha? Tem ou não? Tem uma lá, ali, tem lá fora ou não? Você que deixa a sua criança na escolinha, na creche, você confia nas pessoas que cuidam do seu filhinho lá? Se você não confiasse, não entregaria. Alguém que eu conheço fala: padre, me empresta o seu carro rapidinho, eu tenho que buscar uma encomenda no correio, tenho que levar minha mãe no hospital. Se eu entrego a chave do carro, é porque eu confio. Eu viro para a minha secretária e digo: olha, tem esse boleto para pagar, toma o dinheiro e pague para mim. Eu entrego o dinheiro na mão dela. O que eu entrego? Você entregaria o dinheiro a um boleto, alguém que passa na rua desconhecido? Ou vai lá no banco e paga para mim. Você só entrega se você entendeu que Deus, quando olha para aquele que não entrega, Deus está vendo que você não confia? Você tem problemas, tribulações, angústia? Entrega isso a Deus. Você precisa se casar? Entrega isso a Deus. Você quer namorar? Entrega isso a Deus. Você perdeu o seu trabalho e as dívidas estão chegando? Entregue isso a Deus. Você está doente? Entregue isso a Deus. Você quer mudar de trabalho? Você quer fazer um curso de faculdade? Entrega os teus caminhos a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Antes de qualquer coisa, entrega o teu caminho a Deus. Antes dos seus planos, coloque os planos de Deus. Antes das suas opiniões, coloque as opiniões de Deus. Antes da sua vontade, coloque a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse tudo fará é tudo fará que é para ele fazer, não é que o seu não. Jesus foi lá visitar o seu amigo Lázaro, estava morto há 4 dias, fedendo. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus não tinha poder para falar assim: ó, pedra, arreda. Arreda é mineiro, né? Arreda a pedra. Lázaro, lembra a roda? O que Jesus disse? Retirai a pedra. Por que Jesus pede para retirar a pedra? Porque o milagre só acontece na parceria do homem com Deus. O homem não pode ressuscitar Lázaro, mas eles podem retirar a pedra. Eles fizeram o que eles podiam e Jesus fez o que só ele pode. É por isso que não acontece milagre na vida de muitas pessoas. A pessoa reza, mas não faz nada. Ela fica, ó, o padre falou na missa, ele tudo fará. Ele tudo fará aquilo que é para ele fazer para você. Eu te dou a palavra bíblica: Deus fará tudo para você, mas Deus fará o que é para Deus fazer. Deus não fará nada que é para você fazer. Essa parceria está certo, você e Deus. Sexto imperativo, sexta ordem, é o versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites. Olha que é um imperativo triplo, né? São 3 ordens: descansar em Deus, esperar em Deus, não te irritar por causa das pessoas. Ah, padre, o meu marido quase que me mata, o meu vizinho quase que me mata. Você está irritando à toa, está derramando bilis, dor de barriga, diarreia, dor de cabeça. Não te irrites. Como, padre? Descansa no Senhor, espera nele. Eu aprendi uma oração que eu não sei se é maldade não, mas eu faço. Quer saber? Quer saber? Claro que você quer saber, né? Quando acontece alguma coisa, ou a pessoa está fazendo mal para mim, eu não desejo mal para a pessoa, porque isso é pecado. Eu não faço mal para a pessoa, porque é um padre, ele está ruim, né, meu irmão? Se o padre começar a fazer mal, pode acabar com esse mundo nosso. Mas no meu coração eu falo para Deus. Você está vendo, né?
Isso eu posso, não posso? E eu faço. Meu Deus. Você está vendo? É igual um menino pequeno com a mãe. Ô mãe, olha ele! Ô Deus, aqui ó. Eu quando brigava com meu irmão falava: mãe, o Samuel está me batendo. É porque eu bati nele primeiro, né? Eu sou maior, eu era maior. A minha mãe: larga o Cristo, Samuel. Larga o Cristo. Solta o Cristo. Aí um dia eu li um negócio que eu achei interessante. Que a mãe falou que ia ter 2 filhos. Não o cara que falou, né? O cara mexe com mixagem de som. Ele falou que ia pôr um filho dele o nome de som, e o outro de DJ. Quando estiver brigando, aí o pai vai falar: solta o som, DJ! Eu com meu irmão: gente, para de irritar, brigar com o outro, bater no outro. Descansa no... Bobagem. Descansa. Sai, DJ. Descansa no Senhor e espera nele. Repita: descansa. Leia Mateus 11, 28, 30. O que Jesus está falando? Vinde a mim, vós que estáis... Gente, vamos rasgar o verbo aqui. Quem aqui está cansado? Não é cansado de trabalhar, não. Cansado, vamos lá. Cansado de trabalhar. Cansado de gente mentirosa. Cansado de inveja. Cansado de fofoca. Cansado de injustiça. Cansado com essa picaretagem da política brasileira. Nós estamos o quê? Cansados. Deus está falando: descansa no Senhor. Que se você for descansar depois que isso sumir, você vai ficar estressado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E eu pesquisei a palavra descansar no original hebraico. O que o hebreu escuta quando ele ouve a expressão descansa no Senhor? Bonito isso. Sabe o que significa descansar em Deus? Sabe não? Fazer silêncio. Quem descansa em Deus não fica reclamando. Quem descansa em Deus não fica criticando. Quem descansa em Deus não fica falando o que não precisa. Ele se silencia em Deus. É aquilo que eu faço na oração. O senhor está vendo, né? A pessoa está plantando. 7º imperativo, é o versículo 8, que são 3 conselhos. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Ô gente, eu não estou cutucando você não, mas olha para cá. Não precisa nem levantar sua mão. É só para você ver que Deus quer agir. Tem pessoas aqui que uma pessoa só, ela está vivendo essas 3 coisas. A pessoa é irada, ela explode com facilidade dentro de casa. A pessoa é furiosa, a família tem medo dela. E a pessoa não tem paciência, ela não sabe esperar nada, tem que ser tudo na hora. É o 7º imperativo. Deixa a ira, abandona o furor, a fúria, não te impacientes, que será um mal. No final, tudo aquilo que você sente de ruim, volta de ruim para você. O cristão não é caracterizado pela ira, pelo furor, ou pela impaciência, mas ele é caracterizado pela mansidão. Jesus, manso e humilde de coração. 8º imperativo, 8ª ordem, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem. O que é apartar do mal? É não fazer aquilo que é mal, é se afastar do mal. Roubo, adultério, desejar mal para o próximo, alcoolismo, droga, egoísmo, avareza, preguiça, culodice, inveja, luxúria. É você se afastar daquilo que é mal e praticar o bem. Tem gente que já me falou assim: pá, eu não faço mal para ninguém. Aí eu pergunto: mas você faz o bem? Também não, 0 a 0. Não, gente, olha para cá, isso aqui, aprenda. O cristão não é caracterizado por aquela pessoa que se afasta do mal, mas por aquela pessoa que pratica o bem. Tem gente que só quer saber de afastar de mal. Eu não vou em tal lugar que ele tem pecado. Eu não convivo com tal pessoa que ela é safada. Eu me afasto do mal. Eu não bebo, não fumo, padre, eu não falo mal de ninguém. Tá bom, mas você faz o bem? Não, também não, 0 a 0. Você não pratica o mal, mas não faz bem. Nós devemos evitar o mal e praticar o bem.
E aqui vai um cutucão bom, que é o versículo 30. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua exprime justiça. Não fala que eu falei não, mas eu vou falar. Vai para cá. Você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa de verdade? Senta perto dela e dá corda, deixa ela falar, e dá corda. Você vai conhecer a pessoa por aquilo que sai da boca dela. Eu vou dizer 2 vezes para você entender. Quando João fala mal de André, ele fala mais mal de si do que de André. Quando a pessoa está falando mal de alguém para você, ela não está falando do mal da pessoa, ela está mostrando para você quem ela é, o que ela é capaz de falar do outro. Porque o justo, a boca dele sai sabedoria. Eu nunca vi boca tão sem sabedoria por aí. Só fala coisa fútil, só fala fofoca, calúnia, fala mal dos outros. A sua língua exprime justiça. Tem gente que a língua exprime tudo, menos justiça. 9º imperativo, versículo 34. Espera no Senhor, segue os seus caminhos. Vamos repetir? Quem aqui gosta de esperar? Tem gente que não liga. Eu não gosto. Eu não gosto de esperar. Esperar um ônibus. O ônibus não vem. Aí você fica, ai meu Deus, cadê o ônibus? Esperar em aeroporto, pelo amor de Deus. Só fazer de um aeroporto, você não tem voo direto, aí você vai no aeroporto 4 horas, você fica lá, ó. Esperar não é bom. E ainda mais quando tem que esperar Deus, né? Porque eu já escutei a frase assim: qual é, padre? Que eu tenho que esperar Deus? É Deus que tem que me esperar. Você está se achando, hein? Está se achando. Espera no Senhor. Porque eu espero não na dúvida, eu espero na certeza. Quando eu espero na dúvida, é ruim, porque eu espero e pode não acontecer. Mas quando eu espero na certeza, o marido diz para a mulher na hora do almoço assim: amor, 5 horas eu chego, não sai não, você vai ter uma surpresa. Me espera, tá? A ela: tá. Aí o marido sai. A mulher, sem querer, vai no quartinho lá, e ela precisa de uma chave. Ela abre a maleta de ferramenta do marido. Ela vê lá um embrulho de veludo vermelho, um anel. Ela não abre, mas ela fica curiosa. E ela fala: ai, é isso aqui. Ela fica e ela espera com alegria. Que ela não está esperando, achando que pode ou não vir. Já está lá. É apenas uma questão de tempo para ela receber. Já é dela. Repita alto: o que é para minha felicidade já é meu. A minha bênção é minha e ninguém toma. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Você viu que essa parte ninguém repetiu, né? Irmão, espera. Deus já está com a mão esticada para você. Agora é uma questão de tempo para Ele abençoar você. Então espera no Senhor. Segue os seus caminhos. Não é para você seguir o caminho que está na sua cabeça, não. Caminho de colega, caminho de fofoqueiro, caminho de pessoa que bebe, que fuma, não. Para você seguir o caminho do Senhor. Ele te exaltará, mas os ímpios cairão, e você verá com alegria a queda deles. A pessoa que te faz mal, não faça mal. Diga para Deus: olha ele, a vida vai acontecer, essa pessoa cai. Aí você vai olhar e vai falar: mexeu comigo, mexeu com ele. Eu sou da gangue dele. Hoje não tem muito isso não. Vocês lembram quando tinha muita gangue? Tinha muita gangue, hoje não tem mais não, né? Tem? Quando eu era jovem e tal, não tinha gangue demais. Aí o nosso sonho era entrar para uma gangue. Porque conforme a gangue, ninguém mexia com você. Aí ficava aqueles eu lembro disso, aqui é aborrecimento, aqueles baixinho metido, aqueles patolinha pequeno, eles desse tamanho, na 5ª série, andava na escola assim, ó. Achava o cara, todo mundo respeitava, mas não é porque ele não. Ele era da gangue do pessoal do 3º científico. Era aqueles moção dessa altura. Aí ninguém mexia com ele, não é por causa dele não, é por causa do grupo que ele pertencia. Meu irmão, nós estamos na gangue de Deus. Se você espera no Senhor, se você segue os seus caminhos, falou de você, está falando com Deus. Fez maldade para você, está fazendo maldade para ele. Não é isso que Deus diz para Abraão? Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não preocupe com os outros, vai para a terra que eu vou te indicar. Quer dizer, a parceria com Deus é sinal de vitória. Amém? 10º imperativo, último, é o versículo 37. Observa
o homem de bem. O que é observar o homem de bem? É você se cercar de pessoas boas, é você se cercar de pessoas que te melhorem, pessoas que te façam progredir na vida. Evite pessoas caranguejo. Tem muita gente que é caranguejo. A pessoa quer o quê? Você está muito bem. Eu conheço, meu irmão. Não sei se você não conhece, eu conheço. O jovem está estudando, o jovem está trabalhando, o jovem sai com os pais, aí começa a namorar com uma moça, e a moça é dose. A família dela deu graças a Deus que ela começou a namorar, que não fica em casa. Aí passou pouco tempo, ele já não está estudando, ele já não quer fazer trabalho, ele já não trabalha, ele não quer sair com a família mais. Quer dizer, uma pessoa entrou na vida dele, não foi para somar, foi para destruir. Não foi para ele progredir, foi para ele... Não vamos jogar pedra, não. Mas você não conhece gente que era seu amigo, sua amiga, e começou com más amizades, e se afastou de você, e está hoje levando uma vida muito pior do que há anos atrás? A pessoa está piorando, ela não vê que ela está piorando. Ela está endividada, ela está mal falada, ela não tem amigos mais, ela está bebendo, ela está fazendo a vida uma bagunça. Observa um homem de bem. Afaste daquele que pratica o mal, afaste daquele que gosta das coisas más. 10 imperativos, 10 conselhos. Vamos repetir, vamos agora falar os 10. Eu vou falar na minha linguagem, depois na Bíblia tem a linguagem própria dela. Amém? Primeiro, não ficar indignado. Segundo, não ter inveja. Terceiro, confiar no Senhor. Quarto, agradar o Senhor. Quinto, entregar o meu caminho a Deus. Sexto, descansar no Senhor. Sétimo, deixar a ira. Oitavo, afastar-se do mal. Nono, esperar no Senhor. Décimo, observar a pessoa íntegra. A palavra de Deus está te falando esta noite. Se você seguir estas 10 ordens, você terá uma vida vitoriosa. Diga comigo, quem quiser: eu quero uma vida vitoriosa. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero ser feliz de verdade. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser iludido. Eu não quero ser bobo. Eu não quero que as pessoas fiquem rindo de mim, criticando a minha lambança. Por isso eu quero confiar no Senhor, esperar no Senhor, agradar o Senhor, entregar a Ele o meu caminho, afastar a ira, a inveja, o mal, a ira. Eu confio em Deus, e a vitória pertence àqueles que confiam. Amém? Peça isso sempre, todos os dias, sem se cansar, com insistência, com perseverança. Meu filho, porque o negócio não é fácil não. Se nós não tivermos fé, já era. Tudo é possível aquele que crê. O contrário também é verdade. Se tudo é possível ao que tem fé, para aquele que não tem fé, as coisas são mais difíceis. Os discípulos poderiam pedir a Jesus qualquer coisa. Jesus, dá-nos saúde. Jesus, dá-nos beleza. Jesus, dá-nos riqueza. Jesus, dá-nos uma esposa. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu não sei o tamanho da sua fé. O que nós aprendemos com o texto é que, dependente do tamanho da nossa fé, da profundidade da nossa fé, ela pode ser aumentada. Agradecido sempre, conformado jamais. Repita:
agradecido sempre, conformado jamais. Eu quero é mais. A nossa fé, ela deve crescer, ela deve se aprofundar. E a fé, que aqui vem do grego pistis. Pistis significa um volver também do intelecto, um volver da vontade, um curvar-se perante a palavra de Deus. Fé é confiança. Aquele que confia tem fé, aquele que não tem fé não confia. E quando eu falo de confiança, é uma atitude do coração, é uma atitude de dentro para fora. E a atitude interior, ela se manifesta na vida exterior. A fé que nós trazemos no coração, ela é manifesta na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Conta-se que tinha uma cidade no Nordeste que estava enfrentando uma seca brava, mas aquela seca terrível. Já é seca lá, mas essa seca se prolongou ainda mais. O padre da paróquia, querendo mobilizar as pessoas em oração, ele disse assim: vamos no próximo sábado de manhã levar latas de água para jogar no pé do cruzeiro, clamando chuva. É uma tradição antiga. Quando não chovia, as pessoas jogavam água no pé do cruzeiro. Vou abrir um parênteses, naquela época tinham cruzeiros, né? Naquela época tinham várias cruzes pela cidade. Hoje a gente não vê quase nada, mas naquela época tinha. E o padre chamou então toda a paróquia, pegou o grupo de jovens, falou: olha, vocês vêm, vamos fazer uma caminhada animada, vamos jogar água no pé da cruz, porque nós vamos pedir chuva. Meu filho, o povo atendeu o padre. No sábado de manhã, mas estava uma festa, pessoal cantando, pessoal passou bronzeador, chapeuzinho, óculos escuro, pessoal de bermuda, camiseta, pessoal cantando, pessoal levou pandeirinho, violão, pessoal também, né, vendendo água mineral. Olha, água mineral R$1, água mineral R$1, com gás, sem gás e picolé, e aquela festa, e o pessoal subindo para o cruzeiro, carregando as latinhas de água. No meio da multidão, uma criança chamou a atenção e foi alvo de certos comentários negativos. Todo mundo estava curtindo aquela caminhada. A criança estava de galocha, de capa de chuva, guarda-chuva, todo encapotado. E as pessoas falavam: o que é isso, menino? Você está passando mal? E ele não respondia nada. E o padre, vendo aquela criança, respondeu assim: pelo visto, só essa criança tem fé naquilo que nós estamos indo fazer. Uma coisa pequena, mas aquela criança perguntou à mãe: por que nós vamos jogar água no pé da cruz? E a mãe disse: é para chover, meu filho. Ele já estava preparado para a tempestade. No meio daquele povo todo, somente aquela criança tinha. Então note, não é fácil ter fé. Não é fácil você ver um céu sem nuvem alguma, com um sol de 40 graus, e você está de galocha, capa de chuva, guarda-chuva, com a certeza: vai chover, porque nós vamos rezar, eu tenho fé e Deus mandará o que a gente precisa. Por isso que nós precisamos pedir sempre: Senhor, eu creio, mas... Quantas vezes você já rezou isso? Quantas vezes nós já falamos isso? E diremos até o fim da nossa vida. A fé, ela pode sempre ser aumentada. E Jesus, no texto, ele vai dizer que não interessa o
tamanho da fé, interessa a pureza da fé, a intensidade da fé, a confiança da fé. E Jesus, ele vai pegar a menor semente que existe, que ele conhecia na época, que é a semente de mostarda. É a menor sementinha. E ele vai dizer para aquele povo, porque a maioria do povo que estava escutando Jesus, eles eram agricultores, eles trabalhavam, nas lavouras, então eles entendiam de semente. E Jesus disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, não precisa ter uma fé muito grande, se você tiver uma fé mesmo pequena, como um grão de mostarda, ela é pequena, mas é poderosa, poderias dizer a esta amoreira. No texto original, que nós não temos, então eles traduzem por amoreira, mas é sicômoro. É uma árvore onde ele tem raízes, tanto para o lado como para o fundo. E várias árvores podem ser transplantadas. Pode tirar uma árvore daqui e colocá-la para lá. Eu estava vendo num condomínio lá em Itaúna, estão inaugurando um condomínio novo, já estão vendendo os lotes, e eu vi os caminhões chegando com palmeiras e árvores grandes. Eles já estão plantando tudo grande, não vai esperar crescer. Há árvores que podem ser mudadas de lugar. Por que Jesus fala do sicômoro? Porque quem entende de plantação sabe, se muda várias árvores, sicômoro não tem como mudar, é um trabalhão, ele tem raízes tanto para o lado como para o fundo. Então, uma vez plantado, ali ele vai ficar. E Jesus disse isso: olha, uma árvore que o ser humano não consegue mudá-la de lugar, não consegue arrancá-la, pela fé, você não tem que fazer força nenhuma braçal. Se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você olharia para esta árvore e diria: arranca-te daqui e lança-te ao mar, planta-se ao mar. Ela sairia e se plantaria no mar. A pergunta é, meus irmãos, alguém planta árvore no mar? Alguém planta alguma coisa no mar? Então note que Jesus usa aqui de hipérbole, de exagero, de grandiosidade, para falar que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e aquilo que é possível para Deus se torna possível para nós através da nossa fé. Vivemos num mundo onde a descrença é vista como um valor para muita gente. Nós estamos no mundo de cabeça para baixo. O poste está urinando no cachorro. Aquilo que é certo, as pessoas veem como errado. Aquilo que é errado, as pessoas gostam de fazer e postam e filmam e querem dizer assim: ah não, porque eu faço mesmo, a minha vida é assim mesmo, isso me faz. Quer dizer, houve uma inversão. E antes, quem eram as pessoas de honra? As pessoas que tinham fé, as pessoas que você via rezando, as pessoas que você via com o terço na mão, lendo a palavra, praticando o sacramento. O que o mundo valoriza hoje? A descrença. O que o mundo valoriza hoje? No domingo, é o shopping, é o dormir até mais tarde, é o ficar fazendo caminhada, andando de bicicleta, jogando bola, comendo coisa gostosa, dormir mais cedo, que amanhã vem a segundona. As pessoas tiraram da vida delas o culto de Deus no dia que pertence a Ele. A descrença tomou o coração de muitas pessoas. Elas não lembram que domingo é dia de missa. Elas dormem e acordam, não fazem oração alguma, não rezam nada, porque o mundo de hoje valoriza a descrença.
Só que o evangelho vai na contramão. Os discípulos dizem: se o mundo está na descrença, nós queremos pedir, aumenta a nossa fé. E olha que interessante, aqui é muito bonito você entender isso. Eles não pedem, aumenta a fé de quem não tem. Não, aumenta a nossa fé. Fé, ela é pessoal. Peça pela sua fé, reze pela sua fé, porque chegará um tempo que só permanecerá de pé aquele que se ajoelhou no tempo que você podia professar a sua fé. Nós temos com tranquilidade no Brasil a profissão da nossa fé. Você vem na igreja, ninguém tem medo, a gente reza, professa a fé. Você usa na rua crucifixo, anelzinho de terço, você reza o terço na rua, você anda com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você for em alguns países no mundo, é proibido ser cristão, é proibido ser católico. As pessoas vão bater em você, elas vão te espancar na rua, elas vão cuspir na sua frente, elas vão te jogar ovo. Quantas reportagens nós temos visto de cristãos que estão na igreja, eles colocam uma bomba na igreja, matam 30, 40, 80 pessoas, padres presos, bispos perseguidos, igrejas destruídas, porque a fé tem sido perseguida. E nós, na terra de Santa Cruz, no nosso Brasil, nós temos esta bênção, que é a propagação da nossa fé, e um povo profundamente devoto, um povo profundamente de fé. Por mais que aqueles que não têm fé façam barulho e mostrem que a maioria pertence a ele, estão longe, mas muito longe, muito longe de serem a maioria. A maioria do povo brasileiro é um povo de família, é um povo de fé, é um povo de crença, é um povo de respeito, é um povo que a espiritualidade está arraigada no nosso coração. Então nós devemos rezar por estes, mas aproveitar o tempo de graça. Aproveitar o tempo de graça. Este final de semana eu estive em Fortaleza, na festa de São Miguel Arcanjo, final de semana passado, no Instituto Hesed. E entre uma pregação e outra, nós temos lá a sala dos pregadores. Então a gente almoça junto, toma café, e em várias refeições o assunto era esse: nós estamos vivendo algo sobrenatural na espiritualidade. Não é normal as pessoas estarem reunidas em multidões apenas para terço, para missa, para eventos. São Miguel entrou com tudo no Brasil. Várias dioceses e arquidioceses estão sendo consagradas a São Miguel. É a grande reconquista. Nós devemos estar com Miguel, com Rafael, com Gabriel. Os estados estão se dobrando perante o poderio dos céus. Nós vemos a festa de São Miguel lá no Hesed, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel na Canção Nova, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel no Santuário de São Miguel, não tinha onde pôr mais gente. Está tudo lotado, igrejas lotadas. Eu que tenho a graça de viajar Brasil afora, sempre que eu estou com os padres falam: padre, aqui na nossa paróquia nós temos 3 missas, 4 missas, 5 missas por final de semana, todas cheias. Aí a gente fica questionando, e eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não quero criar polêmica, mas já criando, eu não levei muito a sério os dados do censo último do IBGE com a Igreja Católica, não. Tem alguma coisa nisso aí, porque no censo nós caímos, mas para a igreja tudo aumentou. Aqueles documentos que a igreja manda para Roma estão todos em alta. Aumentaram os batizados,
aumentaram os casamentos, aumentaram a primeira comunhão, aumentaram crismas, aumentaram missa, os padres aumentaram o dia de atendimento, aumentaram as escolas católicas, aumentaram as comunidades católicas, aumentaram os institutos de vida consagrada, os seminários estão cheios, os conventos, as moças estão voltando à vida. Como que a coisa está diminuindo? Nós temos visto o contrário, eventos gigantescos Brasil afora de um povo de fé. A fé está ressurgindo. E aqui, meus irmãos, há uma divisão muito clara, e nós precisamos estar neste time dos que pedem: aumenta a nossa fé, porque eu vejo como positivo, eu não vejo como negativo. Hoje as pessoas são muito claras, aquelas que têm fé, aquelas que não têm fé, aquelas que temem a Deus, aquelas que não temem a Deus, aquelas que estão numa vida de santidade e aqueles que escolheram uma vida de promiscuidade. Eu não vou entrar aqui no que é, porque vocês são inteligentes. Antes, o que era feito entre quatro paredes, porque era visto como vergonhoso, hoje tem desfile, tem parada. E as pessoas fazem a olho nus, 3, 4 horas da tarde, aquilo que a gente não deveria fazer nem escondido, porque a coisa se dividiu com clareza. E por que é bom isso ter acontecido? Para você saber quem é quem, qual é a ideologia e os valores que a pessoa defende, qual é a família que ela acredita e qual time que ela vai julgar. Não tem mais essa, meus irmãos, de ficar em cima do muro. Aqui, ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser um descrente. Ou você vai ser um filho da igreja, ou você vai ser um filho da perdição. Ou você vai estar buscando sacramentos, ou você vai estar buscando o prazer do mundo. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, tenha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você conversasse com um judeu do primeiro século e dissesse para ele: é possível eu com a palavra falar com o sicômoro para sair voando e se plantar no mar? Primeiro, arrancar sicômoro não é fácil. Arrancar com a palavra, mais difícil ainda. Plantar um sicômoro no mar, aí que a coisa piorou. Como você vai plantar uma árvore no meio do mar? E Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível pela fé. Jesus dá um exemplo grandioso, um exemplo estrondoso para mostrar o poder da fé. José Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, no seu tempo de cardeal, ele tem um artigo muito bonito sobre este evangelho, que eu tive a oportunidade de ler ontem. Ele vai dizer o seguinte: que se a fé, ela é capaz de arrancar um sicômoro com essa raiz, fazê-lo sair voando e se plantar no mar onde não se planta nada, se ela é capaz de fazer este extraordinário, imagina o que ela não pode fazer na nossa vida, com coisas bem menores do que arrancar uma árvore e plantá-la no mar. Aqui Jesus mostrou o auge, mas nós temos muitos outros caminhos para nós, mais importantes que ficar arrancando uma árvore com a fé. É você ter uma vida de conversão, é você ter uma boca de bênção, é você ter um Deus ao seu lado que opera poderosamente na sua vida pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus precisa de algo para Ele agir na sua vida, é fé. Há um texto muito triste na Bíblia, muito triste, quando Jesus vai na sua terra natal. Eu sempre cito esse texto que ele me incomoda. Jesus já era um pregador conhecido,
já era naquela época, uma palavra que a gente usa hoje, né? Famoso, todos sabiam quem ele era, um homem poderoso em palavra, em milagre e exorcismos. Onde Jesus chegava, eles falavam: ele é um grande pregador, ele realiza milagres e ele expulsa demônios. Depois que Jesus já estava bem conhecido, ele vai aonde? A Nazaré, a sua terra natal. Meus irmãos, que vexame, que vexame. Quando Jesus chega em Nazaré, eles ficaram falando mal do cara. Mas de onde que vem essa sabedoria toda? Quem ele acha que é para ficar falando e fazendo o que ele faz? A gente conhece, ele é daqui, a gente conhece a mãe dele, conhece o pai dele, a gente conhece a família dele. Aí Jesus falou para os discípulos: povo de dura cerviz, coração duro. Ali não fez quase milagre algum, curou poucos doentes, não fez quase nenhuma pregação. Ele disse para os seus discípulos: vamos para as cidades vizinhas. Quando Jesus chegava na cidade vizinha, a cidade parava, era uma multidão que via receber Jesus, e os seus não o receberam. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu de Nazaré, ele ficou, olha a palavra, ele ficou impressionado. Olha, para você impressionar a Deus não é pouca coisa, hein? Ele ficou impressionado com a falta de fé daquele povo. E porque faltou a fé, não aconteceu milagre, não aconteceu grandes pregações, não aconteceu grandes curas, não aconteceu exorcismo. Quer dizer, Deus não afastou o mal, porque Deus precisa da nossa fé. José Ratzinger, Papa Bento, vai dizer que aquele milagre da multiplicação dos pães ilustra a nossa fé, que Deus quer fazer uma obra grandiosa, mas nós temos uma fé muito pequenina. Ele precisa da sua fé apenas do tamanho de um grão de mostarda, porque a multiplicação dos pães começou com algo muito pequeno, 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Peguemos nós que aqui estamos, não vou contar aí os milhares que estão, pelos meios de comunicação, mas nós que estamos no santuário, o que é, meus irmãos, para nós que aqui estamos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Não vai dar uma migalha para cada um, mas eles tinham aquilo, eles ofertaram aquilo. Jesus olha os 5 pães e 2 peixes, ele olha a multidão e diz: vai dar. É a fé. Qual é a fé que Deus espera de nós? 5 pães e 2 peixes. É pouco mesmo, é pequenininho mesmo. Eu fico muito me cobrando, mas eu queria ter mais fé, eu queria acreditar mais, e Deus fala: padre, se eu tiver fé tamanho de um grão de mostarda, está valendo. E a gente vai aumentando, nós vamos trabalhando juntos. Então este é o nosso pedido: Senhor, aumenta a minha fé. Não quero aprofundar, que nós não temos tempo para isso, mas eu não poderia deixar de ir ao catecismo da Igreja Católica. Eu sempre digo isso: Bíblia anda de mãos dadas com o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu falo sem medo de contrariar A ou B, porque se contrariar, quem está contrariado está errado mesmo. Se a pessoa tem uma pregação ou um ensinamento, seja quem for, que vá contra o catecismo da igreja, isso não é doutrina, é opinião dele, é opinião dela. Seja pregador, seja padre, seja quem for, porque tem muita gente pregando coisas erradas por aí, ensinando para o povo coisas erradas, que não é a doutrina da igreja, é a opinião da pessoa. E aqui eu digo sem ser grosseiro, que esta pessoa que tem o microfone e o púlpito, guarde a opinião dela para ela,
Ninguém quer saber a opinião dela, ninguém interessa pela opinião dela. Eu não sei se os senhores são assim. Eu não sei se quando vocês vêm à missa e vêm aqui ao santuário, temos hoje aí várias caravanas, vários visitantes. Eu vou lá para ouvir qual que é a opinião do Padre Christian. Meu filho, você não está aqui para ouvir opinião de padre. Você está aqui para ouvir a doutrina sólida, receber o ensinamento firme. Eu não vou entrar aqui porque é a minha pregação de outro momento, mas nós temos aqui na segunda leitura um conselho de Paulo para os achistas, que a igreja está cheia de achistas. Eu acho isso, eu acho que é pecado, eu acho que não é pecado. Tem confissão, meu filho. O penitente vai buscar uma orientação no confessionário, o padre fala com a pessoa: eu acho que isso não é. Mas o que o padre está achando? O que um cara desse acha? Não tem que achar nada. É ou não é? E aqui São Paulo vai dizer: olha, reaviva a chama de Deus, não te envergonhes do testemunho de Jesus, usa um compêndio das palavras sábios em matéria de fé. O catecismo da Igreja Católica é o compêndio da nossa doutrina. Usa esse compêndio e guarda o precioso depósito que é a doutrina católica. Então Paulo está nos alertando: cuidado com o achismo, cuidado com quem prega muito mais para agradar do que para converter. Eu não vou aqui entrar nessa mazela, nessa bagunça, porque senão eles ficam detonando o padre. Mas eu fico de olho na internet, no Instagram principalmente, de alguns perfis, até irmãozinhos nossos, pregadores, que respondem diariamente perguntas dos fiéis, e não há momento algum um chamado à conversão, um chamado à palavra e à doutrina. É sempre passando mão na cabeça, é sempre beijinho, é sempre abraço. Daqui a pouco a pessoa perde a salvação dela e vai levar uma multidão com ela para o inferno. Porque não é você agredir a pessoa, mas é você levá-la a um caminho de conversão, a uma experiência profunda de fé. Meus irmãos, me mostrem, porque se você me mostrar, eu mudo a minha pregação. Me mostre na Bíblia, mas tem que ser na Bíblia. Uma pessoa que teve uma experiência de fé com Jesus Cristo, que não mudou de vida. Onde que você tem na Bíblia Jesus estando com o pecador para que o pecador continuasse pecador? Jesus sentando na roda com os pecadores para pecar com eles? Jesus andando com prostituta para se prostituir com elas? Não existe isso. Quando Maria Madalena, uma mulher, estava com 7 demônios, ela recebe de Deus uma libertação, ela muda a sua vida, ela larga a sua vida antiga e segue a Jesus. Mateus era esperto, era cobrador de impostos. Jesus diz para ele: vem, segue-me. Ele larga a banca, ele larga aquela vida e passa a ser um apóstolo de nosso Senhor. Zaqueu, outro trambiqueiro, roubava, estava em cima de um galho. Jesus fala: olha, eu quero estar na tua casa. Jesus nem chamou o cara à conversão: eu quero estar na tua família. Quando Jesus entra naquela casa, o que ele diz? Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres. Não há uma pessoa que entre em contato com nosso Senhor de verdade e que não tenha uma conversão, que não mude de vida. Eu fico muito preocupado com pessoas que tinham uma vida mundana, agora tem uma vida eclesial, mas continua a mesma coisa. Quer dizer, onde está a conversão? Onde está a mudança de vida? Porque no Evangelho nós vemos inúmeras conversões. A pessoa, ela recebe algo de Cristo, ela muda de vida.
Eu gosto muito daquele cego Bartimeu. Ele grita para Jesus que ele queria ver. Aqui é uma visão também de fé, né? Jesus o cura, e Jesus diz para ele: vai, a tua fé te curou. Como que o evangelho acaba? Daquele momento em diante, o cego seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele se apaixonou tanto pelo Senhor que ele não conseguia ficar longe. Então nós precisamos entrar em contato com a fé e pedir realmente que esta fé nos renove e nos converta a cada dia. E indo ao catecismo, você tem algo sólido para a sua vida. Vou apenas citar, não há tempo para explicações, mas eu faço questão que você marque aí no seu catecismo o parágrafo 153, olha, eu estou no início do catecismo, 153 até o 165. 153 até o 165. E aqui eu quero ler para você apenas o que eu grifei, bem resumidamente. Aqui se chama as características da fé. Eu que tenho fé, quais são? Muito obrigado. Quais são as características da minha fé? O que eu tenho que olhar para saber se eu tenho fé? Um exemplo rápido, eu gosto muito de analogia que a gente compreende melhor. Como que eu sei que alguém está gripado? Eu não vejo a gripe. Prazer, padre. Prazer, quem é você? A gripe. Não, nunca vi. Mas eu sei que a pessoa está gripada. Como? Febre, nariz escorrendo, corpo ruim, não quer comer. Ah, meu filho, você pegou um resfriado daqueles, viu? São os sinais. O catecismo nos traz quais os sinais da fé. A gente não vê a fé, como a gente não vê a gripe, mas eu sei identificar a gripe. Como que eu identifico a fé? O catecismo me diz: primeiro, a fé é uma graça. Repita: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então a fé, ela não começa em nós. A fé é um presente, é um dom que deve ser pedido. A fé é também um ato humano. A fé é também olha para você ver, ela é graça, mas ela é um ato humano. É o parágrafo 154. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Então a fé é uma graça, mas é uma atitude minha ter fé. Eu olho para aquilo que Deus revelou, eu tenho essa abstração da revelação de Deus e eu tenho uma atitude de fé. No parágrafo 156, a fé também é algo da inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à razão natural. Ou seja, então isso é racional, isso tem lógica, então eu vou crer. O catecismo diz que crer não é um fato que acontece assim. Cremos por causa da autoridade de Deus que se revela e que não pode nem enganar-nos e nem enganar-se. Deus não se engana e Deus não nos engana. Então nós podemos confiar nele, nós podemos ter fé. A fé é certa. Repita de novo. A fé é certa. Você que está comigo pelos canais no YouTube, escreva aí no comentário: a fé é certa. Isso está no parágrafo 157. Atenção, que você deveria saber esse parágrafo de cor.
quando alguém falar para você assim: ah, mas quem é inteligente não tem fé, quem é culto não tem fé, quem tem uma inteligência superior não tem fé. Isso aí é coisa de gente boba. Fé e igreja é coisa de gente boba. Olha como que eles estão querendo mudar a coisa. Olha o que diz o parágrafo 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Não é porque nós temos dificuldades no caminho da fé que nós vamos duvidar, colocando em xeque a nossa própria fé. Então, se as pessoas confiam muito na razão natural, no intelecto, na inteligência, o catecismo diz que muito maior do que o conhecimento humano é a fé, porque ela vem de verdades reveladas. No parágrafo 160 temos algo importante, e aqui eu gostei, porque para quem não tem fé, parece que ela é obrigada a ter fé. Olha para cá. Você já notou que nós que temos fé respeitamos quem não tem? Ou você já notou que quem não tem fé quer acabar com a nossa fé? Eu vou repetir, porque a coisa tem que ser falada clara. Nós que temos fé respeitamos quem não tem. Meu filho, você quer ir para o inferno, o problema é seu. Mas aquele que não tem fé, ele fica incomodado com a nossa fé. E todo aquele que não tem fé, ele parte para o ataque. Então ele critica o sacramento, ele critica a igreja, ele critica você que vai à missa, ele critica você que levanta 4 horas da manhã para rezar terço. O povo faz da vida uma pornochanchada, passa a madrugada inteira no pecado, ninguém fala nada. Aí alguém levanta 4 horas para rezar o terço, aí, mas tem problema, essa pessoa aí, por quê? Notem, o crente, ele não tem uma atitude de obrigação de que o descrente creia, porque a fé, ela é uma proposta, não é uma imposição. Mas é interessante como que o descrente, ele se incomoda com o crente, ou seja, com quem crê. E o catecismo vai dizer, parágrafo 160, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo de livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, porque a fé é um ato voluntário. Há quem creia e há quem não creia. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Ele convida: se alguém quer me seguir, siga-me. Tem quem queira, tem quem não queira. Na cabeça do descrente, parece que Jesus falou assim, todo mundo tem que me seguir, tem que crer em mim. E não, ele vai dizer, se alguém quiser. Então Jesus, ele convida a fé e a conversão, mas ele não se impõe, ele não coage. Isso está no parágrafo 160. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai os homens a si. Então a fé não é algo obrigatória,
mas é algo que Deus nos oferece. Feliz daquele que aceita. Aí você pode dizer assim: uai, padre, então que maravilha, então eu posso ou não crer? Só que o catecismo vem no parágrafo 161. A pessoa pode crer e ela pode não crer. Só que para que você se salve, você precisa crer. Se você não quer se salvar, não creia. No catecismo diz no parágrafo 161: é necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. A fé é necessária para a salvação. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso crer e eu posso não crer, mas para que eu seja salvo é preciso que eu creia. No parágrafo 162, ele fala sobre algo importantíssimo: a perseverança da fé. Repita: perseverança da fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Glória a Deus. Este dom inestimável, nós podemos perdê-lo. O catecismo nos ensina que se você não cuidar da sua fé, você vai perdê-la. Está em 1 Timóteo 1:18 e 19. São Paulo diz, atenção: combate o bom combate com a fé e a boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé afundou. Então precisamos alimentar a nossa fé. Como, padre, que eu alimento a minha fé? O catecismo responde: devemos alimentá-la primeiramente com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Estar enraizada na fé. Sabe, tem gente chata, viu? Sabe, eu creio em Jesus, mas eu não vou à igreja. Eu creio do meu jeito. Eu e meu Deus nos entendemos. O catecismo diz que uma fé fora da igreja é uma fé inventada pela própria concupiscência, por uma mente louca. Porque Jesus sempre ele reuniu a igreja em torno dele. A nossa fé, ela deve ser pela caridade, carregada pela esperança e ter as suas raízes na fé da igreja. Por quê? Porque foi a igreja que recebeu o depósito da fé. Depositum fidei. Não foi você que a recebeu. A pessoa não vai à igreja. Eu não preciso da igreja, mas nasce o neném, leva para batizar. Por que você não batiza? Quando tem alguma missa assim festiva, eu vou para comungar. Por que você não consagra? Quando eu estou assim muito ruim, eu quero uma bênção. Por que você não se abençoa? Morreu alguém, chama o padre. Não, faça você a encomendação. Quer dizer, as pessoas são utilitaristas. Elas dizem que não precisam até precisarem. Até precisarem. Então note que a verdadeira fé, ela está enraizada na igreja. E por fim, no parágrafo 163, a igreja nos ensina que a fé faz-nos desgustar, como por antecipação, alegria e a luz
da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Ou seja, a pessoa que tem fé, ela já vive o céu na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus: eu quero viver o meu céu fazendo bem sobre a terra, porque ela tinha fé. A pessoa que tem fé, ela não vai viver as alegrias de Deus depois da morte. A pessoa que tem fé, ela já experimenta o poder de Deus nesta vida, amém? Ela já recebe as graças de Deus nesta vida, amém? Amém. Ela já recebe a libertação de Deus nesta vida, amém? Amém. Porque tem gente que fala o contrário. Aos bobocas dos católicos, fica lá todo domingo na saia da batina do padre, querendo ser felizes depois da morte. É porque essas pessoas não têm fé. Elas acham que nós estamos aqui buscando somente o pós-morte. E o catecismo nos ensina, no parágrafo 163, que quando nós temos fé, nós experimentamos o céu aqui. Nós experimentamos a graça aqui. Nós temos a ação de Deus na nossa vida aqui. E por último, eu queria ter tempo de comentar, mas meu tempo está nos últimos minutos. Mas leia no catecismo o parágrafo 164 e 165. É o mais bonito de tudo que eu já li sobre fé no catecismo. Para o Padre Christian, são os 2 parágrafos mais belos do catecismo sobre fé. Não vou ler o parágrafo todo, vou ler o que eu marquei aqui. Atenção, você vai respirar fundo aí de alegria também. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. Fé, para muita gente, é você ter uma vida de clareza, de alegria. Não, a nossa fé muitas vezes ela é vivida no escuro. A gente anda como se fosse a palpadelas. Olha o que diz aqui o catecismo. A fé, ela pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, o sofrimento, as injustiças, as mortes parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. E o catecismo está falando que a nossa vida não é fácil, que nós vamos enfrentar injustiças, mal, sofrimento, morte, e que nesses momentos a nossa fé dá mas não pode cair não, viu gente? Ela só dá uma balançada. E aqui está escrito: é então que devemos voltar-nos aos testemunhos da fé. Porque olhando a pessoa que tem fé, a gente tem mais fé. E o catecismo coloca 2: Abraão e Nossa Senhora. Abraão, o pai da fé. Maria, a que se entregou pela fé. E termina citando Hebreus 12, 1, 2. Olha que bonito. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor da nossa fé, Cristo Jesus. O catecismo é magistral. Por mais difícil que a sua vida seja, por mais injustiça que você sofra, quando a morte visitar a sua vida, quando a doença vier no seu corpo, quando o sofrimento visitar a tua alma, mantenha os olhos fixos em Jesus e diga no seu coração: apesar de tudo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Meus irmãos, que esse domingo possa iluminar a nossa vida, encher o nosso coração de esperança, e que possamos buscar esta fé, a fé apostólica, a fé católica, a fé que nos leva ao coração de nosso Senhor, porque aquele que crê não será
confundido. Tudo é possível àquele que crê. Temos, meus irmãos, uma fé pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, e nós veremos a graça e o poder de Deus se manifestando na nossa história. Esta pregação falou ao seu coração? Copie o link e mande para os seus amigos, seus grupos de casais, sua equipe de liturgia, seu WhatsApp do seu trabalho. Quantas pessoas precisam de uma palavra dessa para voltarem a crer e alimentar a fé como uma chama que não deve se apagar? Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora, a mãe da fé, nos ajude a termos uma fé profunda, uma fé que nos leva ao sagrado coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.